Bom, deixa eu continuar aqui e trazer para o nosso debate de hoje. Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do líder da Câmara, Hugo Motta, descartam a possibilidade de impeachment de Moraes e o avanço de pautas contra o Supremo. Vitória Bel está conosco e vai trazer as informações para a gente agora, inclusive informações exclusivas que ela está apurando por lá. Conta para a gente, bem-vinda. Olá, Evandro. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, os líderes de centro que são próximos ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmam que muito dificilmente eles devem pautar pautas que são anti-STF e também o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E quando a gente fala de pautas anti-STF, a gente fala de PECs, por exemplo, propostas de emenda à Constituição que acabam com decisões monocráticas de ministros do Supremo, e também a PEC do fim do foro privilegiado, que vem sendo um pedido mais recente da oposição para acabar com os julgamentos de deputados no STF, no Supremo Tribunal Federal. O que esses aliados de Hugo e Alcolumbre afirmam é que os dois não querem escalar essa crise, tal qual o Palácio do Planalto. Eles preferem arrefecer esses ânimos, e a gente lembra também que Hugo e Alcolumbre, eles têm uma relação de muita proximidade com os ministros do Supremo, desde que eles assumiram esse novo mandato aqui nas duas casas. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes foi um dos articuladores, mediadores da crise entre o governo e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, quando o Congresso derrubou o decreto do IOF, que aumentava o imposto sobre as operações financeiras. Foi justamente Alexandre de Moraes que operou como mediador desse acordo entre os dois. Portanto, não teria ambiente para que nenhum dos dois pautassem as medidas que irritassem o Supremo Tribunal Federal. Eu aproveito também para dizer que mais cedo o nosso colega Bruno Pinheiro contava sobre como a oposição ocupou a mesa aqui do plenário da Câmara dos Deputados. A oposição segue ocupando por aqui, mas à espera do presidente Hugo Motta. O presidente Hugo Motta fez uma viagem à Paraíba hoje mais cedo para acompanhar inaugurações de hospitais, já está voltando para a capital federal. Inclusive, de acordo com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, Hugo Motta conversou com ele por telefone, disse que está a caminho, e para eles tentarem dialogar sobre o assunto. Mas, por enquanto, a oposição diz que não vai sair da mesa enquanto o Hugo Motta não sentar para conversar com eles. E a gente aguarda para ver se realmente isso vai acontecer e se vai ter algum tipo de confusão aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O que os deputados fazem aqui nesse momento é uma espécie de obstrução informal, já que não foi iniciada nenhuma sessão deliberativa. A sessão deliberativa para votações de propostas só se inicia a partir do momento que o presidente da Câmara ou então um eventual substituto assume a mesa do plenário. Evandro. Vitória Bel, primeiro, muito obrigado por esclarecer essa situação, porque a gente estava nessa dúvida sobre essa obstrução, de que maneira que ela funcionaria se os trabalhos ainda estão começando. Então, você já explicou isso para a gente. E obrigado também pela tua apuração. A gente vai discutir isso agora, sobre essas possibilidades de se colocar o impeachment ou não, a depender da vontade dos presidentes do Senado e da Câmara. Se você tiver novidade, chama a gente aqui, o espaço está aberto. Ótimo trabalho para você em Brasília. Alangani, eu acabei de receber duas mensagens aqui de quem nos acompanha no 3 em 1, a Marli Barbosa e o Rogério Viana. E eles pediram para eu perguntar a vocês uma questão que eu já lançaria para o nosso debate. Eu até falei para eles, esperem um pouquinho que já a gente vai entrar nesse assunto. Audiência qualificada. Exatamente. Que é o fato de, se há vontade de parte dos senadores ou se pode alcançar uma quantidade necessária de assinaturas para que se paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por que o presidente no Senado, neste caso, não coloca o assunto em votação e deixa que o Senado discuta e decida? Eu acredito que essa seja a via mais democrática, né? Mas, por alguma razão, não se sabe bem por quê, não quer se indispor, talvez, com a Suprema Corte do país, tem questões aí de emendas, ninguém quer ter problema também com o Poder Judiciário, ele não coloca em votação. E agora eu vou te colocar na fogueira. Você acha que esse assunto deveria ser colocado em votação? Claro que deveria ser colocado em votação, até porque tem uma demanda da sociedade
tem também uma demanda dentro do Congresso Nacional. É legítimo. A gente não está falando de algo ilegal, é algo previsto na Constituição Federal e que deixe os congressistas decidirem. Mas existe sim, não é de hoje, uma pressão da sociedade civil, existe um pedido por parte dos parlamentares que foram eleitos representando essa sociedade civil para pautar esse impeachment. Agora, se vai andar, se não vai, se vão votar a favor ou contra, é outra história. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados, se há uma maioria, o presidente do Senado, perdão, se há uma maioria, ele deveria colocar em votação. Ô Zé Maria Trindade, o Rogério, que fez a pergunta, até trouxe uma avaliação interessante aqui, a partir do que vai acompanhando nas nossas discussões. Se o Senado tem maioria, se somados Centrão e esquerda teriam maioria no Senado, por que não colocar o assunto então? E se a oposição é minoria, que a escolha da maioria vença. Por que não, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, olha, eu não sei quem inventou a história de que presidente da Câmara e presidente do Senado são deputados e senadores diferentes ou superdeputados. Não são. Eles têm autonomia? Têm. Para fazer a pauta, a competência do presidente é de fazer a pauta e a maior autoridade do Senado Federal é o plenário. O plenário é a maior autoridade, é ele que dirime e que decide todas as questões. A segunda maior autoridade do Senado Federal é a mesa diretora, né? que inclui, é a segunda, inclui o presidente, mas também os outros integrantes da mesa diretora. A terceira maior autoridade é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Percebe que o presidente é só o ordenador dos trabalhos? Ele não tem ou não teria esta autonomia? E quem deu essa autonomia aos presidentes da Câmara, no caso de impeachment de um presidente da República? Foi o Supremo Tribunal Federal, que já decidiu lá atrás. Agora veja que loucura. Se um presidente da Câmara, segundo já decidiu lá atrás o Supremo, decidir que não coloca o impeachment de um presidente na pauta, pronto, ele está blindado, mesmo com razões, mesmo com requerimentos. No Senado é a mesma coisa, quer dizer, depende do presidente. Eu não sei quem inventou isso, porque o regimento diz, se a maioria exigir que se paute alguma coisa, pronto, ele é obrigado a pautar e levar ao plenário, que é a maioria. E essa lei do impeachment, ela é complexa, é uma lei antiga e que é usada a mesma legislação do impeachment do presidente da República. Então, são as regras que levaram o impeachment do Collor de Mello e de Dilma Rousseff. E o que diz essa regra? Se houver a abertura no Senado, e é o Senado que abre o processo, a Câmara aceita. Lembra, quando aprovaram o impeachment de Dilma na Câmara, ela não saiu. Chegou no Senado, o Senado aceitou, ela foi afastada por 180 dias. Ou seja, se houver a abertura do processo de impeachment de um ministro do Supremo, ele automaticamente é afastado do Supremo e aí o Senado vai decidir se faz ou não o impeachment. Se fizer, se aprovar, esse que já estava afastado definitivamente fica fora. Se não aprovar, ele volta, né? Então, veja bem, só a abertura do processo de impeachment já tem o afastamento automático. Agora, a grande questão é quem inventou essa regra de que o presidente pode mais do que o plenário, que é o coletivo do Senado. Que foi, Gani? Não, perfeito, Zé. E, inclusive, tem um projeto da oposição que era justamente a possibilidade de você pautar o impeachment sem passar pelo presidente do Senado. Agora, não adianta também deixar para votar em última hora. Já deveriam ter feito isso, há muito tempo, né? Que era justamente para esvaziar esse poder do presidente do Senado que o Zé colocou aí também. Fala, Bruno Musa. Eu concordo amplamente, até agradeço o Zé Maria pela aula que ele deu ali de Brasília, e esse é um dos pontos das disfunções que eu bato há muito tempo. Veja, vamos deixar de lado um pouco essa separação que a gente está vivendo, se o Brasil hoje é uma democracia ou não. Eu acho que tem
sérios problemas, mas historicamente, se nós analisarmos, com tudo que o Zé Maria explicou, mostra claramente que a vontade popular não está sendo representada por lá e que a Constituição deixa lacunas para que isso aconteça. Como ele falou, não é vontade do presidente da Câmara. Se há maioria, ela deve ser pautada. E se tem tanto medo, se tem tanta segurança de que não sofreria um processo de impeachment, por que então não pauta? Então veja que eu acho que passou do momento da importância que tem debates como esse para que as pessoas se conscientizem, independente da posição que eles venham a tomar, mas que simplesmente compreendam como é o processo político, como funciona a Constituição e o que nós aqui de fora temos o direito de pressionar os políticos, porque diferente do que institucionalizou-se no Brasil, que basicamente grande parte dos políticos se colocam numa situação soberana ao povo, é o contrário. Nós da população temos que fazer com que aqueles que são funcionários do povo, por isso funcionário público, trabalhem para as demandas populares. É assim que funciona num país onde minimamente a vontade das pessoas passam a ser representada, coisa que no Brasil hoje infelizmente não está. No parlamento fala apenas uma pouca minoria. Você acha que há espaço para um projeto que poderia cassar o mandato do ministro Alexandre de Moraes? Um projeto agora seria uma forma de retaliação, até porque o processo que tem como principal nome envolvido o presidente Bolsonaro, ele entra na reta final. Então, um projeto agora para tentar cassar o mandato do ministro seria uma forma para tentar afastar o ministro exatamente das decisões finais em relação a esse processo tão importante. Então, que se paute isso depois da conclusão de tudo que está em tramitação agora e que está nas mãos do ministro.